Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que bom que você está aqui com a gente nessa noite. Estamos mais uma noite falando da vida e dos milagres de Santo Antônio de Pádua no nosso programa Siga o Seu Exemplo. O Siga o Seu Exemplo fala sempre da vida de um santo e o primeiro santo que a gente resolveu apresentar é Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, que é o nosso Santo Antônio, o Santo dos Milagres, Santo Antônio dos Milagres. E por que isso? Nós resolvemos colocar Santo Antônio porque é um dos santos mais queridos do povo brasileiro. É um dos santos mais solicitados, vamos dizer assim, pelo nosso povo católico. Não é? Por quê? Porque realmente é um santo milagroso. Mas para fazer esse programa, nós estamos pedindo que você nos ajude. Nos ajude a evangelizar. De que forma? Você não precisa pagar nada, não. É só você se inscrever no nosso canal e você já estará nos ajudando muito. E quando você se inscrever, você acione o sininho, porque acionando aquele sininho, você, aqui embaixo, né? Acionando esse sininho, você vai receber as informações todas as vezes que a gente colocar algum vídeo no ar ou que nós entrarmos ao vivo no ar, você será avisado, você será avisada se você colocar o sininho. E nós pedimos também que, se você gostou, se você gosta do nosso programa, dê o seu like também, porque também dando o seu like, você também nos ajudará. Então, não esqueça, né? Não esqueça, faça isso, por favor. Inscreva-se, acione o sininho e dê o seu like. Você estará nos ajudando a evangelizar, tá certo? O YouTube vai fazer crescer o nosso canal. E fazendo crescer o nosso canal, a gente vai chegar mais longe, vai chegar até mais pessoas, não é? Muito bom. Vamos começar falando então novamente da vida de Santo Antônio de Pádua. Hoje eu vou ouvir um monte de porque hoje é o último programa que nós vamos falar da vida de Santo Antônio de Pádua. Ah, que pena. É porque realmente a vida dele é muito gostosa da gente ouvir falar, da gente comentar, porque realmente uma vida santa, uma vida maravilhosa, e uma vida sem alegre, feliz, né? Um homem, um homem realizado como homem, realizado nessa terra e também realizado no céu, porque realmente um homem entregue a Deus. Né? Então é tão bom falar de Santo Antônio. Mas esse é o último programa que vamos falar dele. Mas vamos falar ainda, antes de passar para o próximo santo, não é? O Siga o Seu Exemplo vai mostrar um outro santo, né? A gente vai falar ainda de um milagre que aconteceu ainda durante a sua vida. E é um milagre que acontecia mais ou menos com uma certa frequência. É impressionante, né? Um milagre que acontecia com certa frequência. Bom, o que acontecia? Santo Antônio, além de tudo, era muito caridoso, como todo franciscano, né? É, um dos grandes carismas do franciscano é a caridade, é atender aos pobres, é servir aos pobres como se serve a Jesus, é enxergar nos pobres o próprio Jesus. E Santo Antônio não era diferente. O que acontecia? Acontecia que, é, perto do convento, tinha muita gente pobre. Obviamente, muita gente pobre.
e as pessoas tinham carência de pão. E o que Santo Antônio fazia? Ele ia na padaria do convento, que tinha lá um frei padeiro, né, dentro do convento, e ele pegava os pães que o frei padeiro tinha preparado para os seus confrades e para ele, e distribuía para todos os pobres que chegavam na porta do convento pedindo pão. Ele simplesmente distribuía. Bom, um dia o, o padeiro chegou para ele e falou: Frei, tá certo, é bonita a caridade que o senhor faz, dando pão aos pobres, mas nós não temos mais pão para ninguém, nem para o nosso alimento nós não temos mais pão, o senhor deu tudo. Santo Antônio falou: então vamos até a padaria juntos. Quando chegaram na padaria, a padaria estava abarrotada de pães. Tinha pão para todo lado. Então, todas as vezes que faltava pão na padaria do convento, o padeiro chegava para Santo Antônio e falava: Frei Antônio, está faltando pão. E aí a padaria se enchia de pão, mesmo sem farinha, sem ter nada disso, a padaria ficava cheia de pão. Esse é um dos motivos, esse milagre, é um dos motivos que existe a distribuição de pães no dia de Santo Antônio. Não é? Nas festas de Santo Antônio se distribui o pão. E a gente fala muito do pãozinho de Santo Antônio. E esse pão realmente é milagroso. Esse pão realmente traz muitos milagres. Né? E a gente vê aqui nessa foto, né? nessa arte, nessa obra de arte, lá na Itália, Santo Antônio na frente do seu convento com um cesto de pães e uma fila de pessoas carentes pedindo o pão e Santo Antônio distribuindo esse pão com fartura. E ele fazia isso sempre. Ele fazia isso sempre. Então, a tradição de se distribuir o pão de Santo Antônio, que é abençoado pelo sacerdote no dia de Santo Antônio, o sacerdote abençoa aqueles pães que normalmente são doados pelas padarias da região, da paróquia, da igreja, e esses pães abençoados são abençoados pedindo a intercessão de Santo Antônio de Pádua. Então, muitos milagres acontecem com a ingestão desses pães abençoados por Santo Antônio de Pádua. Aqui em casa, a gente coloca sempre um pãozinho abençoado no pote de açúcar. Você pode fazer isso também para que nunca falte. Né? Colocar no pote de feijão, no pote de arroz, para que nunca falte o pão de cada dia. Né? O pão de cada dia. Jesus nos manda pedir ao Pai o pão de cada dia, então vamos pedir, e vamos pedir para Santo Antônio também que interceda por nós através desse pãozinho abençoado do pão de Santo Antônio. É muito bonita essa tradição, e Santo Antônio fazia isso assim com tanta frequência que lá na Catedral de Santo Antônio, na Basílica, desculpe, não é catedral, é a Basílica em homenagem a Santo Antônio, lá em Pádua, um dos afrescos, uma das pinturas que está lá na Basílica é essa, Santo Antônio distribuindo o pão aos pobres. Olha que imagem bonita, olha que imagem bonita, que imagem bacana. As duas crianças, o pai pedindo pão e Santo Antônio distribuindo o pão para as crianças e para aquela pessoa carente. Esse é o nosso santo. Esse é Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio dos Milagres, Santo Antônio de Lisboa.
Santo Antônio das festas juninas. É esse o nosso Santo Antônio. É muito bonito, né? Muito bem, nós vamos falar agora é, do, da parte mais triste da história, mas não é triste, porque se a gente pensar, vamos dizer, a morte é triste para nós, que ficamos, mas para a pessoa que vai se encontrar com Deus, é um nascimento, é uma festa, não é? Muito bem. Depois que Santo Antônio pregou, a gente viu que ele era um excelente pregador e que ele começou a pregar por ordem, inclusive dos franciscanos, dos seus superiores hierárquicos, por toda a região. Ele pregou na França, ele pregou em Portugal, ele pregou na Itália, ele pregou em Marrocos, ele pregou em muitos lugares do mundo. Por quê? Porque ele realmente era um excelente pregador. E ele continuou fazendo isso até muito perto da sua morte. É, ele fez na primavera de, de 1231, ele fez uma série de sermões, uma série de pregações, e ele sentiu que não estava muito bem. E ele acabou se recolhendo em companhia de dois outros frades a um lugar mais retirado, né? Ele estava em Pádua, ainda estava em Pádua. E aí ele se retirou para esse lugar, era um lugar cheio de árvores, um lugar muito bonito, um lugar onde a natureza era exuberante. E lá ele ficou rezando. Esse lugar se chamava Campo San Piero. Campo San Piero. Muito bem, lá em Campo San Piero, Antônio logo percebeu que os seus dias estavam terminando. Ele mesmo percebeu e resolveu voltar para Pádua. Mas ele não conseguiu chegar até a cidade de Pádua. Ele acabou se sentindo muito mal e ele foi atendido no convento das Clarissas, que são as irmãs também franciscanas, né? Há uma ordem criada por Santa Clara na época de São Francisco, na época de Santo Antônio, e ele parou ali na, como é que era o nome do lugar? Deixa eu ver se eu acho aqui. As Clarissas de Arcélia. Era um lugar muito próximo de Pádua, Arcélia. E lá, nos aposentos do capelão das irmãs Clarissas, ele morreu. Ele recebeu os últimos sacramentos dos seus confrades que estavam com ele, também do capelão das Clarissas, e ali ele faleceu e foi receber a justa recompensa. A justa recompensa. Né? Ele tinha apenas 36 anos de idade. Isso em 1231, com apenas 36 anos de idade. E nos funerais dele foi assim, haviam demonstrações de muita devoção já em vida, né? Ele já era ele já era procurado, ele já tinha uma devoção, as pessoas já eram devotas dele em vida, né? E depois que ele morreu, então, as pessoas, principalmente as pessoas de Pádua, consideravam as suas relíquias o mais precioso bem que existia na cidade de Pádua. Muito bom. Santo Antônio morreu, e aí, acabaram os milagres? Pelo contrário, os milagres se multiplicaram. Bom, começou com a própria canonização dele, que foi em tempo recorde. Em 11 meses, ele foi beatificado e canonizado. Em 11 meses, um recorde na Igreja Católica. E com todo o processo, né?
com todo o processo, que é um processo sério, com a comprovação dos milagres, com tudo isso. Muito bem. A gente já sabe, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma figura que também está lá na Basílica de Pádua, a basílica dedicada a Santo Antônio de Pádua. Vocês veem aí um navio, né, uma nau, e Santo Antônio abençoando, e essa nau está numa tempestade. Né? Foi pelo governador dos Países Baixos, porque naquela época a região era dominada, né? Essa região era dominada por esses nobres, né? E o que aconteceu? A gente sabe que esse marquês chamado Francisco de Melo, governador dos Países Baixos, e nessa época, veja, ele pregou na França, ele pregou na Itália, ele pregou em Portugal. E essa época era dominado pela Espanha. Os Países Baixos eram dominados pela Espanha. E isso já aconteceu depois da morte dele. Esse senhor Francisco, esse marquês Francisco de Melo, colocou uma lâmpada votiva, sabe? Uma lâmpada que é como se fosse uma vela, né? Uma lâmpada direto que lá na Basílica de Santo Antônio de Pádua, em reconhecimento a Santo Antônio por ele ter sido protegido numa tempestade muito violenta. Então, esse afresco que você está vendo aqui, que está lá na Basílica, ele foi colocado pelo Marquês Francisco de Melo para reconhecimento da proteção que ele recebeu numa forte tempestade. Mas não foi só essa, não. Em julho de 1694, veja, Santo Antônio faleceu em 1231, 1694. Navegava para Veneza um navio que foi apanhado assim por uma forte tempestade. As águas ficaram totalmente revoltas, né? Eu ia falar revoltadas, né? Mas também ficaram revoltadas, porque o barco não parava em pé ali, não conseguia flutuar muito, porque as cordas que seguravam as âncoras foram arrebentando uma a uma, foram se rompendo. E dessa maneira, o navio sem âncora, sem ficar amarrado em lugar nenhum, ele ficou num perigo assim, extremo. E os marinheiros e os passageiros olharam para o céu e fizeram um voto de recolher uma oferta entre todos eles e entregar em romaria, não era só oferta, eles se comprometeram a ir em romaria até a Basílica de Santo Antônio, que já existia lá em Pádua, né? E foi só eles se comprometerem, eles rezarem, pedirem a intercessão de Santo Antônio, e o mar se acalmou imediatamente. E tudo correu bem até eles chegarem ao porto. E eles cumpriram a promessa. Cumpriram a promessa, fizeram uma grande oferta e levaram essa oferta em romaria até a Basílica de Pádua, no altar de Santo Antônio. Esse é o segundo milagre assim conhecido de Santo Antônio acalmando a tempestade. Mas tem um terceiro ainda, que é muito interessante. Vocês vão gostar, tenho certeza que vão gostar. Um pescador simples, né, numa zona lá de Portugal, uma zona de pesca lá de Portugal, depois que terminou o serviço dele do dia, né, ele foi pescar, voltou para a terra,
e deixou o barquinho dele, que era um barquinho pequeno, numa enseada, como ele fazia sempre. Mas acontece que teve uma tempestade e o mar, enfurecido, acabou arrancando todas as amarras do barquinho desse pescador que era um pescador muito simples, né? E levou o barquinho para longe, deixando o pescador sem um meio de sobrevivência, porque aquilo era o que dele era o pão de cada dia dele. Ele trazia o pão de cada dia na pescaria. E ele ficou desolado, não é? Porque ficou sem o meio de sustento da sua família. Bom, mas ele cheio de confiança, e aí é que está, né? A confiança, a fé, ele se recomendou a Santo Antônio. Pediu que Santo Antônio cuidasse dele, cuidasse da família. Bom, passou 2 dias. 2 dias se passaram e um senhor de uma outra localidade, ali por perto, mas era uma outra localidade, chegando ali numa conversa, batendo um papo descontraído, é, ele disse que viu um pequeno barco de pesca que aproou lá para as bandas do seu rancho, lá onde tinha o seu rancho. E ele disse que ele ficou muito impressionado, porque naquele barquinho tinha um fradezinho no meio de uma tempestade, e esse fradezinho encostou o barquinho ali no seu rancho com toda a segurança, embora o mar estivesse violento, o mar estivesse bravo, e ele encostou ali com toda a segurança. Pela descrição do barco, o pescador achou que aquele barquinho era o barco dele. E ele foi até o local indicado imediatamente. Na verdade, o barquinho estava lá fora de todo perigo. Então, veja bem, Santo Antônio foi pilotar o barquinho do pescador para atender aquele pobre homem que não teria outro meio de sustentar a sua família. Esse é Santo Antônio. Esse é Santo Antônio de Pádua, o nosso querido e amado Santo Antônio de Pádua. É muito bonita, né? Muito bonita essa história desse pescador. E nós vamos ver um outro quadro, e esse vai ser o último quadro que nós vamos ver. É, nós vimos o quadro da tempestade, né? Nós vimos todos os quadros é, dos milagres que tem lá na Basílica de Santo Antônio, na Basílica de Pádua, né? E nós vamos ver esse quadro que talvez seja o mais bonito, acho que com certeza é o mais bonito que está lá na Basílica de Santo Antônio de Pádua. Vejam bem que quadro bonito. Esse quadro está sobre o altar no santuário lá de Santo Antônio. Essa é a pintura da glorificação do frei que morreu ali em Pádua. E olha, na cena estão presentes o Espírito Santo, você pode ver aí, não é? No formato da pomba, Jesus Cristo, Maria Santíssima. O santo é ladeado por anjos e recebe a graça que brota da Santíssima Trindade. Esse quadro mostra a glorificação de Santo Antônio. De uma maneira poética, é lógico, mas que coisa mais bonita, não é? Então, ele viveu apenas 36 anos e nesse pouco tempo
a sua vida se encheu de obras, se encheu de méritos. A língua que converteu milhares e milhares de pessoas, assim como as suas cordas vocais, estão intactas, à disposição de todos que quiserem ver, de todos os devotos que quiserem orar, que quiserem conhecer essa relíquia lá de Santo Antônio. São Boaventura, inclusive, fala, quando ele fica diante dessa língua, né, ele não contém a emoção, e eu vou ler o que ele diz aqui, quando ele fica diante dessa relíquia de Santo Antônio, que é a sua língua e as suas cordas vocais, ele diz assim: ó língua bendita, que não cessastes de louvar a Deus, e que o fizestes louvar por um número infinito de almas, vê-se agora quanto sois preciosa diante de Deus. Olha só que coisa bonita, né? Um santo falando do outro, um santo rezando a outro santo. Muito bem. Vamos fazer então o nosso momento de oração. Vamos pedir a intercessão de Santo Antônio de Pádua, né, que continua intercedendo por todos e que com certeza irá interceder também por nós. Santo Antônio de Pádua, nosso santo querido, Santo Antônio dos Milagres, Santo Antônio de Lisboa, que hoje está glorificado, como mostra essa pintura tão bonita na basílica que foi erguida em sua homenagem. Santo Antônio dos Milagres, por favor, acalma as tempestades da nossa vida, tantos momentos que nós passamos de tribulação, momentos em que nós nos sentimos perdidos, momentos em que nós achamos que vamos naufragar, mesmo que não estejamos no mar. Mas a nossa vida, às vezes, parece um barco em meio à tempestade. E a gente é jogado para um lado e jogado para o outro. E achamos que não temos saída. Achamos que essa tempestade vai nos engolir. Mas nós acreditamos, Santo Antônio, que você pode pedir a Jesus, pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus Pai, pedir à Santíssima Trindade, que aparece aí tão claramente nessa pintura tão bonita, que acalme as tempestades da nossa vida, que nos dê tranquilidade, que nos dê paz. Santo Antônio, nós pedimos que também nos dê o pão de cada dia, que nada falte na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que haja fartura na casa de todos, que não hajam pobres tendo que mendigar um pão na casa de ninguém, ou no convento, ou seja lá onde for. Misericórdia, misericórdia do nosso povo, misericórdia desse povo tão sofrido, misericórdia desse povo cada vez mais afundado no meio da tempestade que é muitas vezes a nossa vida. Nós pedimos apenas que nós tenhamos
que nós tenhamos uma vida digna, que nós tenhamos o essencial para a nossa vida. Nós não estamos pedindo riquezas, nós não estamos pedindo fortunas. Não, nós estamos pedindo apenas dignidade, dignidade de vida, que nós possamos saldar os nossos compromissos, que nós possamos pagar as nossas contas. Só é esse pão que nós pedimos. Não é um pão exagerado, mas é o maná. O maná era o pão que Deus dava a todos no caminho, na saída do Egito, no deserto. Deus dava o maná, e o maná era a comida de um dia. No outro dia, tinha que cair mais maná do céu, mas Deus provia. E nós acreditamos nisso. E nós pedimos, Santo Antônio, que nos dê esse pão, o seu pão, abençoado. Toca em cada pessoa que está agora em oração. Atende os pedidos dessas pessoas, esses pedidos que são feitos com muita fé, esses pedidos que são colocados agora a seus pés, Santo Antônio. Nós acreditamos na sua intercessão, nós acreditamos que o Senhor está glorificado, que o Senhor está nos céus e que o Senhor pode nos ajudar, e que o Senhor pode nos converter, e que o Senhor pode nos transformar, e que o Senhor pode nos tirar dessas tempestades que muitas vezes nos assolam. Tempestades não só físicas, mas tempestades espirituais. Muito obrigado, Santo Antônio. Nós acreditamos, nós confiamos que os nossos pedidos serão aceitos. Muito obrigado, Santo Antônio dos Milagres. E nós vamos continuar ainda em oração. Segue o exemplo dos santos a brilhar. Para a vida santa eles vêm nos guiar. Com sua luz nos caminhos de Deus, fazem os corações se unirem aos seus. Santo Antônio, tão querido e leal, milagroso em seu amor sem igual. O jumento ajoelha sem hesitar, diante da hóstia se põe a adorar. Unidos casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e planta nos lares a bênção e o pão. Resplandece no céu o seu viver, seu exemplo que nos mostra o dever. Caminhar amando, espalhando o bem, eleva a vida para além do além. Quem busca a sua ajuda e o faz com